Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog www.orumilá-fa.com.br. Não deixe de consultar o blog escrito com esse endereço para você conhecer os textos lá. Esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo sobre o que é Odoo, e eu vou explicar, se você ficar até o final, o complemento das informações que eu iniciei no vídeo anterior, tá certo? Não perca, vamos ver lá, você vai entender finalmente, de forma simples, o que é Odoo. Bom, como eu falei para todos, né, esses vídeos aqui, a explicação do que é Odoo, é um vídeo que eu fiz, essa é a segunda parte, e o objetivo do vídeo é explicar o que é Odoo. Antes de fazer esse vídeo, eu procurei na internet referências, pessoas que estavam explicando a mesma coisa. Achei as explicações muito ruins, muito confusas. Se tivesse explicações boas, eu não estaria fazendo aqui uma versão minha de uma coisa que todo mundo fala, eu diria, consulte lá, mas explicações bastante confusas, as pessoas não vão no ponto, eu estou tentando aqui ir no ponto da coisa, tá certo, né? Então vamos lá, seguindo a minha abordagem. Então, no primeiro vídeo, eu falei para vocês o que, cara, eu expliquei, né, um longo vídeo até, mais do que eu queria. Sempre assim, né? Então, eu expliquei lá que Odoo, né, é uma linguagem, a linguagem Odoo representa uma marca gráfica, tá certo? Uma marca gráfica. Existem 256 marcas gráficas, tá certo? E aquela marca gráfica é a linguagem no qual o Orumilá fala com o Babalaô, tá certo? Então você senta ali, diz qual é o problema, aquela marca vai dizer para o Babalaô, olha só, esse cara é essa marca, naquele momento. E o Babalaô tem que usar aquela marca para fazer toda a análise da entrevista. Então, eu falei que o Z15 e o Opelê seriam o lápis e a caneta do Babalaô, tá certo? E que o Odoo é a linguagem que o Orumilá está falando com ele, tá certo? E ele tem que usar aquela linguagem, entender. O Orumilá disse, Odoo, aí, tá, já entendi o Orumilá. Você, o Orumilá disse isso para você. É assim que, né, Ifá diz, né? É assim que o Babalaô começa, tá certo? Então é isso aí. Então essa primeira coisa da marca, linguagem, tá ok? Beleza? Primeira parte do entendimento. Agora vamos à segunda parte. O Odoo, além de ser essa marca, ser essa linguagem, o Odoo tem também um outro significado. Eu falei também no início, né? O Odoo é uma palavra que tem vários significados. O outro significado é o seguinte: o Odoo, ele engloba. O significado do Odoo, ele não é assim, não existe uma listinha em que o Babalaô consulta lá, esse Odoo tem significado tal, igual o Candomblé faz, né? O Candomblé tem uma tradição, criou uma jabuticaba, que é o Odoo, né? O Ifá, do Candomblé, o Odoo do Candomblé, em que os babalaxá pegam uma listinha assim, esse Odoo significa isso aí, é isso aqui. Não é assim, tá certo? Não é assim. Então, o Odoo também, ele é o nome que se dá ao contexto de todos os versos de Fá, tá certo? E por quê? O conhecimento desta religião, os fundamentos dela, eles são passados através de versos, como se fosse verso mesmo, no formato iorubá de fazer verso, né? Tá certo? A linguagem dele com aquelas complicações, palavras de brincadeira, plain words que eles chamam, né? Que palavras que brincam com tradução versus a forma fonética, é bem complicadinho o negócio, a repetição de lá para cá. Então, assim, o Odoo também é o nome que se dá ao conjunto literário, né? O corpo literário de Fá é chamado Odoo. Ou seja, então todo o corpo literário de versos, mitos, não sei o que, as histórias, e os versos contam histórias, né? E tem versões curtas e longas. Essas histórias todas estão agrupadas nesse nome de Odoo. Odoo é o nome que se dá para isso aí, né? E de que forma? É assim, cada Odoo representa como se fosse um capítulo desse livro. Então imagina o seguinte, o corpo literário, o grande livro de Fá, a Bíblia de Fá, vamos dizer assim, o nome desses, mas é bom para facilitar, a Bíblia de Fá seria Odoo. Então, lá os católicos chamam de Bíblia, nós chamamos de Odoo, tá certo? Bom, beleza, tá lá, Odoo. Só que lá eles têm livros, né? Livro de Jacó, não sei o que, de Mateus, não sei o que, tem aqueles nomes todos lá, não lembro. Aqui nós temos Odoos. Então, cada Odoo é um capítulo. O nosso livro, Odoo, tem Odoo como capítulo. Então, capítulo 1, Obemejo, capítulo 2, Oikumejo, Yorimejo, Odimejo, vai lá até o último lá que é o Fum, qualquer coisa, tá certo? Né? Fum, Oxé, tá certo? Para lá. Beleza? Com todos aqui. Então, cada Odoo é um capítulo, como se fosse nesse livro. E debaixo desse capítulo, o que tem debaixo desse capítulo? Os
versos. Então, isso. Então, a primeira coisa é a seguinte: cada capítulo, cada Odu tem os versos. E o significado daquele Odu, o que aquele Odu quer dizer, a interpretação do que o Orunmila quis dizer para o Babalô através daquela marca gráfica Odu, ele tem que se referenciar a esses capítulos. É que hoje está documentado. Antigamente não tinha, os caras tinham que ficar decorando, mas hoje não, hoje está documentado, né? Claro que é difícil pegar boas referências, mas está documentado, está lá. Então, procura lá. Então, Odu, os capítulos têm versos, histórias e significados. Os significados, eles são tirados a partir dos versos da história. Ninguém inventa. Na realidade, tem duas coisas. Como os Babalôs fazem, né? A partir da experiência, um Babalô, ele pode juntar o seguinte: quando sai aquela história, ele já, pela experiência dele, por caso atendido, não sei o que, ele já cria um significado para aquele Odu que ele vai documentando lá, tá certo? Isso é muito a base dos cubanos. Os cubanos são assim, os tratados, tem muito significado de Odu lá, que não necessariamente está associado a um verso, né? Um pataqui daquele. Às vezes são coisas assim, coisas que já aconteceram e ele sabe daquela situação. Então aquela situação é documentada e vira lá no significado do pataqui, tá certo? Mas chega lá para lá, porque eu não estou falando de pataqui, né? Então o Odu é isso, são os versos, tá certo? Então, vou falar de novo o que eu falei antes, a mágica do Babalô, a grande mágica do Babalô, a grande dificuldade e que exige do Babalô. Então o Babalô tem que ser uma pessoa inteligente, não pode ser burro, tem que ser uma pessoa que sabe ler, sabe interpretar texto, assim, tem que ter muita habilidade. O Babalô tem que ter muita habilidade, não é qualquer pessoa. Ele tem que ler aqueles versos, ler aquela história, entender, conversar com a pessoa e, baseado nisso, ele fazer uma junção, tudo, e entender o significado daquela pessoa lá. Então isso requer tempo, inteligência, conhecimento, não só daqueles versos, mas também às vezes ele tem que conhecer outros aspectos ligados ao povo Yorubá, forma como ele trata, cultura, porque às vezes tem lá uma palavrinha que diz uma árvore, um pássaro, não sei o que, ele tem que saber o que significa aquilo, uma situação, uma cidade, então ele tem que adquirir coisa. Então ele também tem que fazer análise daquilo tudo, tá certo, né? E às vezes, cara, o Babalô tem que usar capacidade de filosofia e psicologia para poder lidar com as pessoas. Quero fazer só um parênteses, né? Isso também acontece no Candomblé, né? Eu tenho um babalorixá que eu gosto muito, lá de Natal, Marcelo Galvão. O Marcelo Galvão, uma pessoa excepcional. Ele uma pessoa formada e tal, não sei o quê. E babalorixá, tem a casa lá. Cara, ele fez faculdade de psicologia, cara. Ele falou assim, cara, não, eu tive que fazer uma faculdade de psicologia para poder entender, poder comunicar com as pessoas, tá certo? Então, assim, cara, o Babalô também deveria fazer, tá certo? O Babalô deveria fazer filosofia, ler filósofo, ler Kant, tá certo? O Babalô tem que ler lá outros teólogos, né, para poder entender aquele negócio todo e entender psicologia para poder falar com as pessoas. Não é uma coisa simples, não, tá certo? A atividade do Babalô não é para esses garotos imberbes aí que ficam fazendo turismo na África e voltando. Isso aqui que eu vi aquilo, não sei o que. Cara, não é para isso não, cara. A pessoa, para poder fazer o que o Babalô faz, ele tem que ter um capital ali, tá certo? De conhecimento, de capacidade para aquilo, tá certo, né? Mas é isso. Então o que o Babalô faz é usar. Então, vou voltando aqui lá só para encerrar esse pedacinho aqui, que eu falei, recapitulando. Linguagem, símbolo gráfico, traduz você, a sua foto ali. Aí o Babalô vai onde? Outro significado de Odu Odu é o corpo literário de Ifá. O corpo literário é Odu, é o nome lá. E dentro de Odu tem capítulos, tá certo? E dentro de cada capítulo é um Odu. Então nós temos 256 capítulos. Dentro dos capítulos tem versos, mitos, textos, informações, análise histórica. O cara vai ter que entrar ali para poder ver. E o significado dos Odus, que vai entender como é que eu vou saber o que você tem. E o Babalô vai ter que entrar nas histórias, na interpretação. E a interpretação não é absoluta, né? Não é absoluta. Uma história tal, dependendo da pessoa, a interpretação é outra, porque você tem várias formas de ver, né? Você tem ver o seu ponto de vista de um protagonista, do outro, a visão gestalt da coisa, do terceiro, assim, você tem que entender. Você pode estar assistindo do alto ou ser um dos protagonistas. Você tem que entender aspectos daquilo ali. Cara, essas metáforas, lidar com isso é bem complicado. Então, o trabalho do Babalô é pegar o quê, né? Como eu falei, pegar aqueles vários símbolos, que eu lembro que eu falei que ele usa vários, um contexto grande de signos ali, significados, juntar aquilo tudo, juntar essas coisas e juntando isso tudo para chegar no que vai ter que falar pro cara lá que está consultando a ele, tá certo? Então esse é o grande trabalho do Babalô. Bom,
E como se divide isso? Só que tem uma divisão, né? Os odus são os 86, mas tem 16 que são os principais. Na verdade tem 4, tem 4 que são os 4 principais, são os 4 primeiros. Depois tem os 16, tá certo? Né? E esses 16 é que são os meji, né? São os odus principais, tá certo? Né? É aí que estão as principais informações, os principais comportamentos, a associação com a natureza, com energias básicas, tá certo? Estão os odus meji. Os odus meji são muito amplos, né? Mas eles carregam muito significado, tá certo? São muito importantes. E eles ali dão aquela visão muito maior sobre tudo que está acontecendo. E tudo que está debaixo deles ali, todos os odus seguintes dependem dos meji. Então assim, olha só, perdão, deixa eu falar. Então tem os meji. Além dos meji, dos 16, tem os demais, que são os odus chamados odu filho. Porque assim, odu meji, né? Você tem o obe meji, o eku meji, né? Tá certo, né? O que é um odu? É você juntar na primeira perna o primeiro odu obe com cada um dos seguintes. Vai dar 16 ali, né? Então tem o obe meji, obe eku, obe ioi, obe odi, obe obará, obe karam, obe rosun, tá certo? Você vai fazendo toda a sequência ali. Então a combinação, né, o produto cartesiano de um com o outro vai dar os 256 odus ali, tá certo? Então os odus, esse conhecimento dos odus, ele tem essas duas divisões principais. Os meji, com as informações muito mais amplas, tá certo? E os omodu, tá certo, né? Isso é muito importante por quê? Tá certo, né? Porque Ifá, olha só, é uma coisa importante. Porque é o seguinte, os omodu não é você juntar um meji com o outro, tá certo? Então assim, o significado de obe ou eku não é você juntar o significado de obe meji com o eku meji. Não, tá certo? Não. É diferente. Os omodu é o segredo de Ifá, a informação que só Ifá tem. Por quê? Né? Porque o Eredilogum, em princípio, trabalha com os odu meji. Né? Os odu meji, vamos dizer assim, o odu meji é um bem, um ativo, né, geral da religião. Né? Então, o Eredilogum trabalha com os odu meji. Né? Então, o cara, quando consulta, está consultando com os odus meji ali, tá certo? E é o que está. Tem um mito que eu vou contar para você agora, que explica essa minha visão que eu vou te passar, tá certo? Bom, como eu falei, esse canal, né, meu blog, tem um compromisso com a informação e com a verdade. Então, eu vou reportar para vocês aqui uma história que está contida no do Obessá, tá certo? E essa história foi compilada por o Andi Abimbolá, aquele cara que eu falei, né, em outros vídeos, é o Andi Abimbolá, que foi importante, né, que juntou. Então, e essa história está nesse livro aqui, ó, para quem conhece, Oxum Across the Waters, tá certo? Esse livro é muito bom, tá certo, né? E tem aqui são vários textos, né, tá certo? Um dos textos aqui é o saco da sabedoria, né? Fala sobre a origem do Oxum, da divinação de Ifá e do Eredilogum, tá certo? Então o Obessá tem essa história aqui, o Obessá Odu, né? O Obessá é uma das composições. E essa história explica o que eu vou falar aqui agora para vocês. Então, essa afirmação que eu vou fazer é baseada numa história que está documentada por Abimbolá. E qual é essa história? É o seguinte, Olodumare costumava fazer um teste com os babalaos, com os adivinhos lá, com os divinadores da terra. Então ele chamava todos lá para o Orum e fazia um teste com ele para saber, ter certeza que aquelas pessoas não estariam falando mentira para as pessoas que as consultavam. Então chegou a vez de Orum lá, ele fez a consulta, disse lá para o Olodumare, o Olodumare confirmou. E aí o Olodumare falou assim, quem é o próximo? Eu falei, não, a próxima pessoa vai ser a minha parceira. Quem é a sua parceira? Oxum. Aí o Olodumare falou, quem? Oxum? Sim, Oxum, porque não poderia, né? Oxum era mulher, não poderia ser Babalaô, né? Então olha só, Olodumare, né? Babalaô não pode ser mulher, Oxum não poderia ser Babalaô, tá certo, né? Então o Olodumare disse não, mas ela é minha parceira, tá certo? Ela é a esposa dele, a PTB dele, o Oxum é a PTB original, né? Tá certo? E ele disse o seguinte, eu dei para ela os búzios, e os 16 búzios, e ela trabalha com os odu meji, tá? Então, baseado nisso, e você pode testá-la aqui. Aí, sem problema nenhum, o que aconteceu foi que o Oxum pegou os búzios dela, fez a divinação para Olodumare, falou
a questão lá, só que ela parou num ponto, né? Ou seja, porque a informação que ela tinha era um ponto. Então, o que ficava, e aí o Olodumare viu, confirmou, falou assim, não, você é verdadeira, o que você está fazendo está certo, então a partir de agora você pode ter o oráculo 16 búzios, é seu. Então, assim, o oráculo Orunmila ensinou, deu para elas os búzios, Oxum foi o Olodumare, deu a propriedade e disse para ela, sim, agora pode ter essa coisa. Então, Oxum ganhou o oráculo de Orunmila e teve a confirmação disso a partir de Olodumare para trabalhar com os 16 búzios. E qual era a diferença? Isso está no texto, explicando o seguinte, que os 16 búzios, ela falava a verdade para a pessoa até um ponto, tá certo? E que somente Fá conseguiria até o ponto final, tá certo, né? Então essa é a história. Então qual é a minha análise, minha interpretação a partir disso, que aí eu estou falando agora, texto, análise, minha análise. Seguinte, como isso é um fato, porque eu conheço os Odus. Então, assim, o oráculo de Ogum do Oxum trabalhava com os 16, os Meiji. Os Meijis, de fato, são as principais influências, as principais informações estão lá. Você consegue, com os Meiji, caracterizar bem uma consulta. A consulta são caracterizadas pelos Meiji principais, aquela situação toda da pessoa, só que o detalhamento profundo daquilo ali só é feito através de Fá. Só e Fá tem os Omodu. E é no Omodu que está o segredo de Fá, que está aquela informação que não tem o detalhamento de informação que tem nos Meiji, que tem em Fá. Então o Ele de Ogum, ele vai até os Meiji, tá certo? E daqui para baixo, né? Ou seja, esses daqui, essa é a parte reservada de Fá. Então por isso que eu faço essa afirmação. Essa afirmação que eu faço diz o seguinte: os Meijis são importantes, são usados pelo Ele de Ogum, pode ser usado para Ifá. Não, o Omodu não é a combinação de Meiji mais Meiji, é um segredo. E aqui, essa parte aqui de Omodu, somente Ifá tem, e é a informação principal. Esse detalhe do Omodu da pessoa, só Ifá pode dar para a pessoa, tá certo? O Odu Meiji, a informação, a situação geral, é interpretada por Ifá e também por outros oráculos, tá certo, né? Isso vocês têm que entender. O que acontece, né? Mostrado esse verso. Acontece o seguinte, o que acontece no Ele de Ogum? Muitos babalôs não têm o conhecimento, eles não aprenderam, eles deveriam aprender, os Meiji não aprendem, tá certo, né? E eles, como é que eles conseguem um detalhamento um pouco melhor? A vidência, né? Os caras usam a vidência para complementar. Então, o búzio, a vidência acaba complementando o que o oráculo dos búzios não consegue determinar para eles. Bom, então assim eu vou terminar essa parte aqui. Na última parte, terceira parte última, eu vou complementar tudo, explicar mais um pouquinho como o Bolô interpreta aqueles Odus, usa para fazer, e vou falar também das besteiras que são faladas por aí, tá certo, né? Beleza, vemos no próximo.